Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. Quem quiser me acompanhar, muitos aí com a Bíblia de papel ainda, né? Bíblia raiz, que eu sempre brinco. Muitos aí já com os aplicativos móveis. Hoje a gente usa muita parte digital, mas nós temos aqui no telão também, então de repente quem quiser acompanhar no telão. Graças a Deus nós estamos num país ainda livre, onde nos dá a liberdade para usarmos a palavra e lermos ela a hora que necessitarmos. Então aproveite essa liberdade para se encher daquilo que vem do Senhor para a nossa vida. Amém? Todos acharam? Quem procurou, achou? Amém? A palavra do Senhor diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, o tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa aprovou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, os seus discípulos creram nele. Amém? Por isso que o Senhor disse: deixe vir a mim as criancinhas, que é um povo com fé. Vocês creem naquilo que ouviram? Amém? Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua presença por mais uma quarta-feira. Nós cremos, Senhor, que a tua presença está em nós em todos os dias da semana, em todos os dias da nossa vida. Mas estamos aqui reunidos como igreja, e nesse momento cremos, Senhor, que o teu Espírito Santo traz a nós um espírito de unidade, de crescimento, de desenvolvimento na tua palavra, onde nos trará, Senhor, esclarecimento, discernimento, para que nós sejamos cada vez melhores, Senhor, ferramentas nas tuas mãos. Que saiamos daqui, Senhor, cheios de conhecimento para crescimento próprio, para desenvolvimento próprio, mas que nós sejamos, Senhor, um povo preparado para ajudar aqueles que estão perdidos, Senhor, mas em nós encontrarão a tua presença, e através de nós, Senhor, serão salvos, porque tu age em cada um de nós através do teu Espírito. Que nessa noite, Senhor, tudo aconteça conforme a tua vontade, porque ela é a única, boa, perfeita e agradável. É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Pessoal do som aí, regula, gente, que eu não entendo o som, mas eu estou escutando um barulho que não é normal. Eu creio que todos já ouviram essa passagem do casamento, o milagre, a transformação da água em vinho. E muitas vezes o que passa para nós despercebido é que foi esse o primeiro milagre. E por que foi o primeiro milagre? E por que Cristo escolheu fazer o primeiro milagre num casamento? Qual o propósito? Qual é a necessidade disso? Jesus já estava iniciando o seu ministério, e naquele período já existia cegos, paralíticos, pessoas que necessitavam de cura, pessoas endemoniadas, pessoas que tinham necessidades, e tantas que foram atendidas por Cristo Jesus nos 3 anos de ministério. E por que ele escolheu fazer um milagre no casamento, transformando água em vinho? Um milagre tremendo, maravilhoso, mas tantos outros que já haviam necessidade. Por que ele escolheu isso? Por que ele nos trouxe, através do conhecimento que vem fluindo na mensagem, através da palavra, o que ele quer nos fazer entender com isso? Uma das coisas é que o casamento é algo que o Senhor colocou como uma instituição poderosa de Deus sobre a nossa vida. O Senhor se agrada nos casamentos
que acontecem, uniões realizadas entre homens e mulheres, porque a partir dali nós entendemos que é promessa de Deus a cada um de nós para que a gente subjugue o mundo e multiplique, porque a gente se una em dois, em uma só carne, e ali comece a viver o propósito do Senhor, gerando mais gerações e fazendo e sendo portadores de novas bênçãos e heranças do Senhor para essa terra, que são os filhos. O mundo, diz a palavra, que jaz do maligno, mas através de Cristo Jesus, e cada um de nós que acredita no casamento como uma instituição divina, entregamos a cada gestação que acontece, cada nascimento do filho, uma esperança a mais para esse mundo que está tão perdido, mas o Senhor ainda continua investindo, e isso acontece através de casamentos. Casamento é uma união entre homem e mulher para expressar o amor de Deus a cada um de nós. Na criação de todas as coisas e tudo que o Senhor vinha fazendo, o Senhor Deus fazia, Ele olhava que era bom e continuava criando. Só teve uma coisa que Ele criou, e diz o texto que Ele viu que não era bom, quando o homem estava só. E no texto não mostra Adão infeliz ou reclamando para o Senhor: Senhor, cadê minha companheira? Estou sozinho aqui. Mas o Senhor, sabendo de todas as coisas, viu que aquilo não era bom. O homem precisa de alguém ao lado, que dê discernimento, que ajude, que tenha um entendimento espiritual um pouco melhor. A mulher é mais sensível, a mulher tem um olhar diferente, a mulher enxerga coisas que os homens não enxergam, a mulher vê coisas que nós não vemos, a mulher já antecipa o mal que vem, e nós, muitas vezes, homens bobos, tropeçamos em coisas que não enxergamos, mas quando ouvimos as nossas mulheres, escapamos de grandes armadilhas do inimigo, porque o casamento é algo divino, e o Senhor prepara cada um de nós para que juntos nós caminhamos e não sejamos enganados pelo inimigo, para que o propósito da nossa vida aconteça. O Senhor fez o primeiro milagre no casamento para mostrar para nós que isso tudo é propósito dele para a nossa vida. Mas além disso, é para trazer a nós o entendimento que um casamento nada mais é do que uma preparação a cada um de nós, homem e mulher, para entender que é uma preparação de um casamento que realmente precisamos nos preparar para acontecer. O noivo vai voltar, e ele precisa encontrar a noiva preparada para recebê-lo. E o nosso casamento, humanamente falando, é uma preparação para esse casamento que nós como igreja temos que estar pronto, porque ele vai acontecer. O Senhor vai voltar, e Ele quer encontrar cada um de nós preparado para viver isso. E o Senhor deixa a nós, através da palavra, dicas, alertas, princípios, caminhos para serem seguidos, para que a gente se prepare para esse casamento importante que vai acontecer. Para quem conhece a palavra, sabe que o Senhor alerta o homem ao casar com a mulher, é que a palavra diz: o homem que seja para sua esposa como Cristo foi para a igreja, ao ponto de morrer por ela. É claro que o Senhor não está pedindo para nós, homens, morrer para nossas esposas, e claro que se isso acontecer ou for necessário, se nós formos homens de verdade, seremos aqueles que nós saltaremos na frente daquilo que seja lançado contra a nossa esposa para salvá-la, sim, mas não era nisso que o Senhor dizia. Ele espera que nós morremos para o mundo, para nossas vontades da carne, porque o homem é atacado pelo pecado da sexualidade. E quando nós entendemos a nossa responsabilidade como cristão, como uma noiva de Cristo, nós como homens, honrando as nossas esposas, nos preparamos para honrar a Cristo quando o noivo voltar, e nós como igreja sermos a noiva. Então eu morro para o mundo, eu não me corrompo, eu não cedo às seduções, eu não negocio, eu não paro para pensar se é certo ou errado, porque conhecendo a palavra me liberta de qualquer engano. O Senhor também prepara a mulher, dizendo que a mulher seja para o homem como a igreja foi para Cristo, ao ponto de ser submissa. Mas o mundo corrompe tanto as coisas que a submissão do mundo é a mulher que baixa a cabeça, que é agredida,
às vezes não fisicamente, mas verbalmente. É aquela que é calada, é aquela que é oprimida, é aquela que não tem opção de falar sim ou não, aquela que é obrigada a fazer o que o marido quer, porque senão tem represálias, é aquela que tem a mente cauterizada, o coração cauterizado, que vive em função de uma pessoa só, como se não fosse mais ninguém. A palavra diz submissão, porque vem da palavra de estar sobre a mesma missão. E isso joga novamente o casamento na responsabilidade do homem, porque se a sua esposa não está indo bem, é porque você como homem não está seguindo o caminho que deve seguir, e ela já não olha você como alguém que tem uma missão e sabe para onde está indo. Nós somos aqueles que, no nosso casamento, como homens e mulheres, nos preparamos para um casamento que vai acontecer com Cristo quando Ele voltar como igreja. Mas nós estamos vendo que essas coisas que para nós teriam que ser automáticas, está se perdendo. A palavra diz que foram até Jesus e pediram para Ele, levaram Ele a necessidade, dizendo: Senhor, acabou o vinho. E Ele disse: mulher, o que eu tenho? O que nós temos em comum? O meu tempo ainda não chegou. Ele dizendo: ei, eu sei o que fazer. A minha vontade, a tua vontade, o teu desejo não tem nada a ver com o meu, o teu tempo não tem nada a ver com o meu, o que nós temos em comum? Eu sei o que fazer. E o Senhor agiu e fez o milagre, mas por que que Ele fez o milagre? Porque Ele estava no casamento, porque Ele era um convidado. O texto não diz que saíram desesperados, procurando o Senhor nas estradas, no caminho ou no monte onde Ele estava orando. O Senhor era um convidado. E aí eu pergunto para você, no seu casamento, homem e mulher, no seu casamento, como você sendo a igreja, a noiva de Cristo, Ele é o convidado? Ele está com você? Ou você, quando precisa de Cristo para resolver alguma coisa e livrar você de uma situação, você tem que sair correndo para saber onde é que o Senhor está? Como é que eu faço para achar a presença do Senhor, que eu perdi em algum lugar, eu não sei mais onde Ele está? Ou Ele está com você porque Ele foi convidado, e quando você clama, Ele diz: espera, eu sei o que fazer. E a mãe de Cristo diz: façam tudo o que Ele pedir, porque Ele estava ali e Ele sabia o que fazer. Onde Cristo está? No nosso casamento como a noiva, esperando o noivo voltar. Onde ele está? Esse casamento verdadeiro nosso com Cristo vai acontecer, o noivo vai voltar, e procura uma noiva adornada, pronta, esperando a chegada do noivo. E eu sou a noiva? Você é a noiva? Não. Nós somos a igreja, e a igreja é a noiva. Mas nesse aglomerado de pessoas, talvez nós ainda não notamos que numa festa de casamento que vai acontecer, nós sejamos só um convidado. E sabe o que acontece com um convidado no casamento? Ele vê a festa, ele se emociona, ele acha lindo, mas quem vai para a lua de mel são os noivos. E ele vai para casa, continuar com a sua vida do mesmo jeito, da mesma maneira, pensando naquilo que ouviu, imaginando que o casamento poderia ter sido tão lindo quanto, que ele podia amar a esposa e a esposa amar o esposo como aquilo que estava acontecendo, mas não está vivendo daquela maneira, e vai para casa somente feliz porque participou de um banquete. Mas quem casou e foi viver a lua de mel foi os noivos. E qual é a nossa situação hoje? Se o noivo voltar hoje, você faz parte de uma noiva que vai subir com o noivo, ou você vai ser simplesmente o convidado que vai ver todo o acontecer da festa, mas vai acabar ficando onde está? Na vida que escolheu, vivendo de qualquer jeito, tratando Cristo de qualquer jeito. Nós largamos a nossa vida e vivemos as aflições porque não conhecemos a fundo a Cristo Jesus. Tratamos Jesus como qualquer um, fizemos de qualquer maneira, entregamos de qualquer jeito, entregamos o resto, entregamos o final do nosso tempo, o final do nosso dia, o final das nossas energias. E o Senhor está dizendo que Ele quer estar contigo, sendo um convidado. Porque na nossa vida cristã, nesse casamento que vai acontecer quando o noivo voltar, é um relacionamento normal, como um casamento entre marido e mulher. Chega uma hora que o vinho acaba.
Chega uma hora que parece que o amor esfria. O tempo vai dando um cansaço. E sabe qual é o maior problema dos casamentos? Seja ele homem e mulher, e o casamento nosso como igreja com Cristo Jesus? É o tempo. E o tempo tem nos atrapalhado, não é no corpo, porque hoje tem tanta facilidade para buscar saúde. É botox, estica a pele, bota com grampo de roupa atrás da cabeça, a pessoa fica linda. A pessoa dorme sorrindo, acorda sorrindo. Hoje todo mundo tem facilidade, academia, enfim, hoje graças a Deus o Senhor tem possibilitado a nós buscar cada vez mais saúde. Hoje você encontra uma pessoa de 60 anos e você não imagina, e 60 anos não pode. 60 anos na minha época, o meu avô arrastava o pé, fumando charuto, já esperando a morte. Mas o tempo tem envelhecido algo que é poderoso demais, mas quando a gente não cuida, é traiçoeiro demais a nossa visão. Envelhece a nossa visão. O nosso olhar envelhece. E como um casamento entre homem e mulher, o nosso casamento com Cristo começa a ser visto de uma maneira diferente, porque o nosso olhar envelhece. O tempo vai passando, e como um casamento, o esposo já não é tão mais bonito. Quando casou comigo, tinha uma barriga com 6 gomos, hoje é um gomo só. Olha para a esposa, aí pensa, a gravidade pegou firme ali, hein? Aí já não é o mesmo perfume, já não é mais o mesmo agrado, já não é mais o mesmo jeito, já não olha mais da mesma maneira. E por que isso acontece? O tempo passa, nós não vamos nos tornar lindos por toda uma vida, mas Cristo, quando está em nós, nos faz uma nova criatura, já não sendo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, Ele olha com um olhar de graça, de misericórdia, de compaixão, e o olhar dele, Ele olha o coração. E quem olha o coração, olha o esposo da mesma maneira que conheceu lá atrás, quando era um gatão. O esposo vai olhar a esposa quando lá pensava assim, será que ela vai gostar de mim, desse feio? Ela é gata demais para ficar comigo. E vai olhar assim por toda uma vida, porque o nosso olhar não envelhece quando nós estamos com Cristo. E nós como igreja temos que ser a noiva que não permite o olhar envelhecer, ao ponto de olhar para Cristo como olhamos a primeira vez no primeiro amor, porque senão o vinho acaba. Nós viemos para a igreja, encontramos Cristo, que lindo, meu Deus, que culto maravilhoso, que presença, como é que eu pude passar tanto tempo longe? O Senhor derramou a graça sobre a minha vida, mudou, parece que eu estou andando sobre nuvens. É um mês, aí depois parece que a nuvem sumiu, o chão sumiu, tudo sumiu, e aí acontece aquilo que eu sempre falo, algo poderoso que eu nunca tinha ouvido falar tanto. O inimigo se levantou contra. E eu sempre brinco com isso. Quem me acompanha nas quarta-feiras talvez já diga, de novo essa piada, né? Mas sempre tem alguém novo, eu gosto de repetir. Eu nunca vi o inimigo trabalhar deitado, mas as pessoas dizem que quando começa a andar com Cristo, o inimigo se levanta. E aí começa a se entristecer, aí começa a olhar, envelhecer, e o olhar envelhecido começa a enxergar aquilo que o inimigo quer mostrar para você como sendo uma realidade de que você não é pertencente, que as coisas de Cristo são falhas. E aí quando você começa a olhar, o pastor Jean no início era tão legal, agora a pregação está chata. O pastor Tom quando era mais gordinho era mais simpático, agora está todo gatão, magrinho, não gosto mais. E a igreja antigamente era mais bonita, mas não gostei do espaço que fizeram, a iluminação não está legal, os músicos não sei. Hoje eu acho que erraram a nota. O pessoal às vezes vem para a igreja igual eu, vê 2 vezes o The Voice, já acha que é técnico musical. Não sei, eu acho que erraram a nota. E isso parece brincadeira, mas é poderoso demais, porque a gente começa a olhar com o olhar envelhecido, já não vê mais o brilho de Cristo Jesus, onde a presença dele nunca se apaga. E aí você vem para a igreja e teu olhar envelhecido nesse casamento poderoso entre nós sendo noiva e Cristo sendo noivo, a gente começa a perder o interesse do noivo. Ele já não tem mais o perfume que deveria ter, ele já não é tão lindo como eu imaginava, Cristo não é tão bom assim.
ele já nem atende tantas as minhas orações assim. Pensando bem, eu acho que esse negócio de Jesus não é tão assim também. Muita gente vivendo muitos milagres, mas olha, eu olhando bem, eu acho que isso tudo é uma mentira, porque comigo não acontece. O olhar começa a envelhecer, e aí Cristo já não é mais o primeiro amor. Foi um amor, e aí vira como um casamento, como um relacionamento qualquer. Não deu certo, eu tento ir com outro, e tento com outro, e tento com outro, e o Senhor Jesus vira um amor. Foi um amor, foi um primeiro amor. E hoje eu estou procurando um segundo, um terceiro, um quarto amor, porque aquilo já não me preenche mais, porque o meu olhar envelheceu. E o Senhor está buscando em nós uma igreja verdadeira que olhe para Ele como um verdadeiro adorador. A palavra do Senhor lá em Apocalipse 19:6 diz assim, então ouvi uma voz semelhante a uma de uma grande multidão, uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas, e uma voz semelhante a fortes trovões, que bradavam, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Eu peço para você, desafiar você aqui que é casado, analise seu casamento. O seu casamento tem que ser um espelho daquilo que você espera viver em Cristo como noiva. Você, como marido, tem tratado a sua esposa de um jeito que você vai tratar Cristo quando Ele aparecer na sua vida como um verdadeiro cordeiro e noivo da igreja? Como é que nós estamos investindo naquilo que o Senhor nos deu? O casamento é algo divino do Senhor, é o Senhor nos dizendo assim, eu quero que você experimente o que é viver literalmente entregue para uma pessoa, ao ponto de morrer por ela, viver por ela, largar as suas vontades, honrar, respeitar, mesmo sem vontade, porque foi eu que te entreguei, e há um propósito para essa união. Então não largue isso e faça isso de um exercício, para que tu não me abandone como noivo da tua vida. Tu tem conseguido fazer isso? Meu irmão, a maioria dos homens hoje, e infelizmente mulheres hoje, solteiras, adoram dizer que ficaram com vários durante a noite. Eu ainda sou da época que eu ia para o Tiradentes e nem dançava, nunca bebi, comprava uma cerveja Skol, e quando acabava o Tiradentes, quando começava aquelas músicas lentas, que eu não sou muito do inglês, mas aí quando começava aquela música assim, vai chegar... Era discoteca o dia todo, o cara só ficava se mexendo assim para dizer que sabia fazer alguma coisa, parecia alguém que tinha problema de derrame, né? Com uma lata de Skol que já estava igual um chimarrão quente, porque eu não bebia, mas para estar descolado o cara estava com a lata, ficava ali para ver se conseguia uma menina, mas a mulherada era difícil demais, e eu certo também de beleza nunca fui muito bom, e aí quando tocava aquela the time of my life, aí fazia igual Michael Jackson aqui, ia embora, porque eu digo, cara, vai todo mundo dançar com todo mundo, e eu vou dançar sozinho, eu vou vazar para não passar vergonha. Chegava na porta, largava a cerveja quente ali, cheia, e vazava. Quando eu vi o Jazz on my life, eu digo, meu Deus do céu, ferrou com a minha vida. Hoje em dia, meu irmão, não tem trabalho, é você respirar, tem alguém que quer ficar com você. E a grande maioria de mulheres e homens hoje, meu Deus, eu fiquei com 3, 4, 5. E eu vou dizer para você, meu irmão, isso para mim não é mérito, isso para mim não é coisa de orgulho. Eu tenho orgulho daquele que diz assim, eu tenho uma só e decidi por ela todos os dias da minha vida. Pegar várias pessoas durante o dia, meu irmão, eu digo para você que é a coisa mais fácil do mundo, e tem cada dia mais facilidade para a gente fazer esse tipo de relacionamento. Agora, escolher por uma pessoa só, por uma vida, o cara tem que ser bom, a mulher tem que ser forte. E casamento é isso, é o Senhor nos preparando para ser fiéis a Ele, porque se a gente não é fiel para quem a gente olha, a gente não vai ser fiel para quem Ele não vê. Casamento é poderoso demais. Quem não tem problema no casamento, levanta a mão aí para não passar vergonha. Todos têm. Um relacionamento é difícil, meu irmão.
Tu acha que eu acordo todo dia, olho para minha mulher e penso assim, coisa querida da minha vida. Eu faço às vezes assim, quando ela fala comigo. A mulher chega em casa cansada, o cara já começa igual o Chaves. O casamento é difícil. E por que o Senhor faz dessa maneira? Nos junta com outra pessoa que é totalmente diferente. Primeiro, porque a nossa vida é como uma engrenagem. Há dentes e falta de dente. Para quem trabalha com engrenagem, talvez a linguagem seria mais fácil, mais bonita, mas vou falar assim para todo mundo entender. Tem um dente e a falta de um, dente e falta de um. E o Senhor junta uma outra pessoa onde aquilo que falta em mim, tem nela. E aí, no funcionar, trabalha perfeitamente a engrenagem. Você consegue botar uma com outra com o mesmo dente? Bota, vai funcionar de uma certa maneira, talvez até funcione, mas por um tempo, vai ter um desgaste, daqui a pouco não vai funcionar mais. Por isso que são pessoas diferentes, um ri mais, o outro é mais sério, um gasta demais, o outro é mais econômico. Por quê? Porque aí funcionam, mas mesmo assim há uma dificuldade para manter um relacionamento. E por que o Senhor fez dessa maneira? Para te provar e para te forjar que viver em Cristo é dificultoso. Viver para Cristo é sacrificial. Você escolher por Cristo todo dia é difícil, meu irmão. Tão difícil quanto você ir para casa todo dia pensando que vai chegar em casa e eu vou levar uma bronca da minha mulher porque eu fiz nhaca hoje. Eu chegar em casa, a minha mulher olhar para mim e eu digo, daí, irmão, tudo bom? Já troca as orbas, joga fora, porque já lascou para mim. Relacionamento é difícil, é difícil agradar aquele que a gente está todo mundo. Quem é casado aqui? É todo dia um mar de rosas? A gente que é homem, a gente pensa só em coisa que não é boa, né? A gente acha que a mulher da gente tem que estar disponível 24 horas por dia. Tem um pastor que brinca, eu posso falar, eu sei que a nossa ministração vai pela internet e eu admiro ele e posso citar o nome dele porque é um daqueles que pregam o verdadeiro evangelho, que é o Cláudio Duarte. E eu acho muito engraçado as pregações dele. Ele sempre diz, né, o homem é igual micro-ondas, 3 minutos já está ligado, está aquecido. Mulher é forno a lenha, tem que ir botando a lenha, tem que ir aquecendo. São tempos diferentes, são pessoas diferentes, e como a gente acaba não sabendo lidar um com o outro, vive essa briga constante de que tu não faz para mim, eu não faço para ti, e aí eu não faço porque tu também não faz, eu faço errado porque tu também fez, fica uma briga de acusação sempre, e a gente está querendo sempre benefício. E o que eu estou fazendo aqui essa noite, meu irmão? Eu estou pregando para você sobre casamento? Não, eu estou dizendo para você que casamento entre homem e mulher é uma preparação para nós como a noiva de Cristo. É difícil a gente entender a vontade de Cristo todo dia. O Senhor às vezes nos coloca numa situação que a gente fica pensando assim, como a mulher ou o esposo da gente faz. Cara, que situação é essa que tu me fez passar? Me botou aqui, que vergonha. Por que isso? E o Senhor faz da mesma maneira, às vezes nos coloca numa situação que tu pensa assim, cara, que loucura, por que o Senhor me botou aqui, no meio desse povo? Eu pedi para o Senhor uma porta de emprego, meu Deus, mas Ele me botou numa empresa que, meu Deus do céu, um rebuliço, uns endemoniados aqui, meu Deus, Senhor, e a gente não entende, e é igual ao nosso casamento, a gente não entende às vezes aquilo que o outro faz para a gente, mas a gente acaba lidando com o Senhor da mesma maneira, com o esposo e esposa, a gente acaba não conhecendo o coração de quem a gente vive. Às vezes aquilo que a gente é colocado a viver é necessário para crescimento, para desenvolvimento, onde o Senhor coloca cada um de nós, é para nos preparar como uma noiva, para que quando Ele chegar a gente esteja preparado para aproveitar a festa e não ser um simples convidado, de ver todos aqueles que são os noivos subindo, aproveitando a festa e nós ficando onde não deveríamos estar, porque se tem um lugar que foi feito para o diabo, é o inferno. Nós vamos para lá se nós formos muito metidos, porque não foi feito para nós. Mas nós nos perdemos nesse tempo, meu irmão, e nos entregamos de uma maneira diferente, porque nós não entendemos, a igreja é assim, e o Senhor espera de nós o quê? Decisão. Ao poder da decisão, meu irmão, quando você decide ser fiel, quando você decide obedecer a palavra do Senhor, sempre vai ser sacrificial. Por quê?
Porque a tua carne não quer que você faça aquilo que o Senhor está pedindo para você fazer. Então é sacrificial, é doloroso, não é fácil todos os dias. Por que o Senhor falou? No mundo tereis aflições. Por quê? Porque é difícil, porque as contas às vezes é difícil, faltou um dinheirinho. Não, não, a aflição é nós com aquilo que o Senhor coloca no coração para fazer, e a nossa vontade de não fazer. A maior aflição nossa todos os dias é essa: saber o que tem que fazer e não conseguir fazer, porque a carne não permite. Mas o Senhor disse: mas tem bom ânimo, porque eu já venci o mundo. O mundo não é capaz de tirar vocês da salvação e do lugar onde eu coloquei vocês, sendo filhos e herdeiros, mas Ele deu a nós o poder da decisão. Você pode decidir estar em Cristo. Eu caio, eu erro, eu me machuco, eu me arrependo, muitas vezes eu me arrebento, mas quando eu me levanto, eu continuo caminhando para lá, porque eu sei que é lá que Cristo está. Eu decidi continuar. Olha para mim aqui: o pastor Jean é perfeito, meu irmão, eu tenho tantos erros quanto vocês. Se o Senhor voltar aqui, eu teve um dia, eu acho que foi o Bispo Fernando que falou: imagina se o Senhor abre o telão aqui e começa a mostrar a nossa vida. Meu Deus, que vergonheira. Mas pela graça e pela misericórdia, Ele nos perdoa todo dia, mas Ele espera de nós todo dia uma decisão: eu vou estar contigo até o final dos tempos. O que o Senhor fala? Até que a morte os separe. É por toda uma vida. Mas nós somos a noiva que mesmo depois da morte não há separação, porque nós viveremos eternamente com Cristo Jesus. O Senhor está te preparando para um casamento especial, que Ele não vai levar todos. Deu a oportunidade para todos, mas são poucos que vão decidir, e você precisa decidir. Quando você decide, o milagre acontece. Se nós formos olhar lá para a história do paralítico, ele estava lá fora, a casa de Jesus estava cheia, as pessoas não conseguiam chegar. Quem estava lá não estava nem preocupado com ele, meu irmão. Se estivesse preocupado, tinha dito: vão abrir o espaço, traz o rapaz aqui, coitado, está com uma situação pior. Tinha gente lá que nem queria saber de nada, estava mais de curioso, vamos ver o que está acontecendo aqui, e nem viram ele lá fora. Mas ele decidiu ir até Cristo. Para mim, ali o milagre já aconteceu. E qual foi o milagre, pastor? Porque ele só foi receber a palavra do Senhor dizendo que estava livre dos pecados quando ele chegou em Jesus. Ele só começou a andar quando ele chegou em Jesus. Qual foi o milagre que aconteceu? O milagre dele conseguir 4 doidos para carregar ele no telhado já foi um milagre. Ele conseguir subir no telhado e descer na frente de Jesus, no meio de toda aquela multidão e de tudo aquilo que estava acontecendo, já foi um milagre. Às vezes o milagre para nós é a concretização de um sonho, de uma cura, mas quando a gente decide por Cristo Jesus, o milagre já começa a acontecer, porque o Senhor já começa a facilitar o acesso. O Senhor começa a te dar uma força que até você não tinha. Eu não estou curado ainda, mas meu Deus, agora eu olhei, eu já estou até em cima do telhado. As coisas que eu queria acontecer não aconteceu ainda, mas do nada apareceu gente para me ajudar. O milagre já começa a acontecer quando você decide. E nós temos que decidir a quem nós vamos servir e com quem nós vamos casar. Você como igreja, quem é o teu noivo? Chegou o tempo de nós pararmos de vir para a igreja como se fosse uma celebração de um casamento onde nós não fizemos parte. Eu só vim para aproveitar o buffet. A palavra diz: não, nem só de pão viverá o homem, porque o Senhor já está falando assim: não parem de comer qualquer coisa, se alimentem da minha presença, porque quando você se alimenta de Cristo Jesus, quando você come o que é bom, meu irmão, você já não aceita comer qualquer coisa. Quando você recebe literalmente uma palavra de Deus na tua vida, nada mais entra em você do jeito que entrava antes, entra amargo, entra torto, você não aceita. E conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor está esperando uma igreja de verdadeiros adoradores, a um ponto de não ser mais enganado. Eu tenho compromisso com Cristo, Ele é o meu noivo, eu sou a noiva, porque eu faço parte de uma igreja, eu faço parte de um corpo, e Cristo voltará para buscar, e eu vou voltar com Ele para casa. Mas você consegue fazer isso na sua casa? Ah, pastor, e daí? Como é que eu encaixo essa palavra com quem é solteiro? O Senhor disse para honrar pai e mãe, para você ter acréscimos de dia na terra, para você ser abençoado. Você tem honrado o pai e a mãe? Aí vem para a igreja: oh Senhor Jesus,
Haracibalabanhã, se me queres não me deixas, aleluia. Aí chega em casa é mal educado, chega em casa não ajuda, chega em casa não lava uma louça, chega em casa é desobediente, chega em casa e sai e entra, e como se não tivesse que dar satisfação para ninguém, usa como se fosse um hotel, alguém que está para te servir. Aquilo também te forja, porque se você não honra o pai e a mãe que você vê, você não honra aquele que você não vê. Tudo aquilo que o Senhor nos entregou na palavra é preparação para você viver como uma verdadeira noiva. Um bom casamento, meu irmão, o Senhor colocou isso no meu coração, porque eu tenho feito, graças a Deus, o Senhor tem me dado a oportunidade de ministrar muitos casamentos. Eu ministrei um casamento agora, há uns dias atrás, na sexta-feira. E é um casal tão especial, e eu vi neles algo especial, porque foi de berço. Os pais colocaram algo tão poderoso no coração de cada um deles, que eu nunca tinha visto em nenhum casamento que eu fiz. Todo casamento é muito alegre, é muito feliz, mas eu sempre converso com os noivos antes, eu pego algumas informações para na hora da cerimônia falar alguma coisa engraçada, como se conheceram, porque eu gosto de fazer uma cerimônia onde todo mundo se sente pertencente, para não ficar uma cerimônia chata. E eu vi que no coração deles tinha algo especial. Por quê? Porque os pais colocaram. E só colocaram porque encontraram no coração deles uma porta aberta para entrar daquilo que os pais queriam colocar. É gente que tem tudo para dar certo a vida toda, porque hoje congregam, ouvem a palavra de Deus, por quê? Porque sabem e identificam para quem tem que abrir o coração. Então começa, meu irmão, desde pequeno, honrando pai e mãe, honrando o emprego que a gente recebe do Senhor, nos preparando, porque quando tu casa com teu marido ou com tua esposa, quando você casa, você chega de uma maneira preparado por tudo aquilo que você viveu na vida. Então o casamento muitas vezes dá errado ou dá certo pelo teu histórico de vida anterior. E nós, como Cristo e como noiva, também acontece a mesma maneira. Você só vai ser uma boa noiva sendo a igreja se você começar a olhar para tudo aquilo que você viveu e abandonar essas coisas, crendo que em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E aí você se torna aquilo que Cristo quer que você se torne, um Cristo, onde você está. E para a gente terminar, porque o pessoal que vinha para me substituir aí, começou a acabar o culto mais cedo, aí agora o pessoal se acostumou, agora se eu passo do horário, o pessoal vai me lixar na rua. Eu faço sempre isso nos casamentos, eu nunca trouxe na igreja, mas hoje, como eu estou ministrando sobre casamento, eu vou trazer para vocês algo que eu acho que facilita bastante, e eu faço isso para os noivos gravarem, eu vou dividir com vocês essa noite. Não faço propaganda da marca, porque eu não sou vendedor de cosmético, mas quem conhece sabe de que marca que é. Isso aqui é um óleo trifásico, as mulheres devem conhecer, e por incrível que pareça, vocês estão conseguindo ver aí, por incrível que pareça, ele tem 3 cores, e cada cor tem seu aroma, cada cor tem seu valor. Aqui para vocês hoje, eu posso dizer que a parte de baixo somos nós, filhos, herdeiros. Sobre nós foi derramado, o que é de vermelho é o sangue de Cristo. O sangue do Cordeiro foi derramado sobre a tua vida, tirando de você o peso do pecado, tirando de você qualquer condenação que tirasse de você o direito de ser chamado de filho e de voltar para casa. E sobre o sangue do Cordeiro foi deixado a você a parte amarela, que é o Espírito Santo de Deus. Eu vou para casa, mas deixo a vocês o meu Espírito Consolador. Tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu falarei de vocês para o meu Pai, e as coisas vão acontecer. Cada um deles tem seu valor, mas só acontece quando você decide ser uma nova criatura. E quando você decide, você abre a porta do teu coração, e o Senhor entra e faz morada. E quando Ele faz morada, Ele faz você uma nova criatura. E aí Ele junta as 3 coisas numa só. E aí, se você abrir esse frasco agora aquilo que está escrito na embalagem é real. O cheiro que está na embalagem você vai sentir, e é o cheiro que o Senhor quer fazer você exalar, o bom perfume de Cristo Jesus. Mas precisa a decisão, e a decisão é dizer: Senhor, age, tenha liberdade e entra e faz o que tu precisa fazer para mim, me transformar numa nova criatura, porque eu não aguento mais a vida que eu levo. Eu não aguento mais ter
falta de controle aos meus sentimentos e colocar a mão onde eu não devo e botar o pé onde eu não posso. Age a meu favor. Mas como todo relacionamento, há uma construção diária. E eu vou deixar isso aqui parado. A decisão é diária. Você ser alguém em Cristo Jesus é uma decisão diária. É um relacionamento que nós temos que ter diariamente, porque todo dia, se tem alguém que se levanta cheio de gás para matar você, é o Satanás. Ele já sabe para onde vai, ele já sabe o final da vida dele, mas ele não desiste de você. E o Senhor já disse que você é especial e já colocou você no lugar de filho na cruz. E Ele não precisa mais te dizer que tu és especial, porque tu é filho. Tu não é alguém especial, tu é dele. Mas há uma decisão, e essa decisão nossa tem que ser diária. É um relacionamento. Tu tem que estar gerando relacionamento. Você começa a notar que daqui a pouco começa a separar os olhos, porque a decisão é diária. E a decisão nossa se representa como? Eu oro todo dia, eu faço o meu jejum, eu faço o meu devocional, eu peço perdão todo dia, porque eu erro todo dia. A nossa carne é pecaminosa, nós somos inclinados a sair do caminho todo dia. O Senhor sabe disso. Ele esteve na terra como homem, não só para pregar o Evangelho, mas para sentir na pele aquilo que nós sentimos, porque quando nós clamamos, Ele olha para nós e diz: eu sei como estás sentindo e a dor que estás sentindo, porque eu vivi. Eu sempre dou exemplo. Por que ele chorou lá com Marta e Maria? Ele sabia que ia trazer Lázaro de volta. Por que ele chorou? Parece que é um Deus carrasco, traz o homem de volta de uma vez e cessa o sofrimento. Mas ele chorou para dizer assim: eu sinto a dor que vocês sentem. O Senhor sabe o que você está passando. O Senhor sabe o quanto você tem clamado. E muitas vezes, meu irmão, parece que a nossa oração não é ouvida, porque paira sobre nós um silêncio. E o Senhor está esperando de nós: ei, eu já falei que vocês são filhos e são herdeiros. O Senhor já tem falado ao nosso ouvido. Eu já tenho conversado com vocês toda quarta-feira. Eu já tenho falado com vocês nos domingos. Eu já tenho falado com vocês através de sonhos. Eu já tenho falado com vocês através dos devocionais. Aonde foi que vocês ainda não entenderam? Vocês são filhos e herdeiros. Então decidam, porque senão, meu irmão, nós vamos continuar sendo o que somos. O sangue do Cordeiro vai continuar estando onde está. O Espírito Santo vai continuar sobre a nossa vida, mas não vão se misturar por nossa culpa, por falta da nossa decisão. Então o chacoalhar e o abrir a porta para nós sermos uma verdadeira noiva adornada esperando o noivo, depende da nossa decisão de nos apresentar como uma nova criatura em Cristo Jesus, decidido por Ele todo dia. Eu erro, mas eu me conserto, e quando eu me conserto verdadeiramente ao ponto de não errar novamente. Ai, pastor, mas tu não sabe, aquilo me acusa, aquilo pega o meu calcanhar de Aquiles. Paulo tinha um espinho na carne, e talvez você tenha o teu por toda uma vida, e é de Deus esse espinho, porque talvez o Senhor sabe que se Ele te curar totalmente disso, você vai achar que está livre e pode viver sozinho com uma autodependência. O Senhor está dizendo: não, tu vai sentir essa dor por toda uma vida, porque sentindo dor, tu fica comigo. Se eu te curar totalmente, tu me abandona, e eu não quero te perder. Mas esteja com Cristo todo dia, decida por Ele todo dia, seja uma noiva e não permita se separar de Cristo Jesus. Todo dia, de manhã cedo, faça isso na tua vida. Misture, se permita, faça pertencente, mostre para o inimigo que nada impede o chacoalhar do Espírito Santo sobre a tua vida, e o perfume de Cristo Jesus nunca sairá de você como uma distância longa, mas sairá com você como um chamariz para outros que estão perdidos, e em você encontrarão um caminho, porque você é o Cristo Jesus e o bom perfume está em você. E seja hoje para todos sempre, em nome de Jesus.